Comprei minha casa dos sonhos e ninguém da minha família apareceu para celebrar. Então estabeleci limites e mudei tudo. Depois de 10 anos economizando cada centavo, finalmente consegui. As chaves da minha casa própria estavam nas minhas mãos, ainda quentes do chaveiro da imobiliária. Não era apenas uma casa, era a materialização de todos os sonhos que eu desenhava nas margens dos cadernos durante a adolescência. Quando ainda morava no apartamento apertado com minha mãe e meus 2 irmãos. Caminhei pela entrada vazia, meus passos ecoando no piso frio. 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha americana que dava para a sala, e um quintal pequeno mas todo meu. Passei a mão nas paredes lisas, ainda com cheiro de tinta fresca, e senti um arrepio de realização percorrer minha espinha. Aos 32 anos, eu havia conseguido o que muitos diziam ser impossível para uma mulher solteira, sem ajuda de família, sem herança, sem padrinho rico. Durante a semana seguinte, trabalhei como uma possessa para deixar tudo perfeito para o que eu imaginava ser a celebração mais importante da minha vida. Comprei móveis básicos, nada muito caro ainda, mas funcionais e bonitos. Pendurei cortinas que eu mesma costurei, coloquei quadros nas paredes, plantei flores no jardim. Cada detalhe era escolhido com carinho, cada canto arrumado com a precisão de quem finalmente tinha um lugar para chamar de seu. Na sexta-feira à tarde, liguei para minha família. Primeiro para minha mãe, depois para meus irmãos, para meus tios, para meus primos. A mensagem era sempre a mesma: consegui, comprei minha casa. Vamos celebrar no sábado às 7 da noite. Endereço é Rua das Azaleias 247. A empolgação na minha voz era genuína, quase infantil. Eu queria compartilhar aquele momento com as pessoas que me viram lutar, que sabiam de cada sacrifício, de cada não que eu disse para viagens, roupas, restaurantes caros. Sábado chegou ensolarado e perfeito. Acordei às 6 da manhã, mesmo sendo fim de semana, ansiosa demais para continuar dormindo. Fui ao mercado comprar ingredientes para fazer a lasanha que minha mãe sempre elogiava, o pão de alho que meu irmão mais novo adorava, a torta de limão que era tradição nas comemorações da família. Gastei mais do que deveria, mas era um dia especial. Merecia ser especial. Passei o dia inteiro cozinhando, limpando, organizando. Comprei balões dourados e prateados, amarrei em grupos pelo quintal e na entrada. Coloquei uma playlist com as músicas que tocavam nos aniversários da família, ajustei a iluminação, testei o som. Às 5 da tarde já estava tudo pronto. A mesa posta para 12 pessoas, comida suficiente para alimentar um pequeno exército, refrigerantes gelados, cerveja no freezer. Às 6h30, tomei um banho rápido e vesti o vestido azul que havia comprado especialmente para a ocasião. Me olhei no espelho do meu novo quarto e sorri. Estava radiante e realizada, pronta para receber o reconhecimento que sentia merecer após tantos anos de trabalho duro. 7 horas. Sentei na varanda, observando a rua vazia. Alguns vizinhos passavam com seus cachorros, outros voltavam do trabalho ou de compromissos do fim de semana. Nenhum carro conhecido apareceu. Nenhum familiar descendo na calçada com sorrisos e abraços. 7h15. Peguei o celular, verifiquei se havia alguma mensagem. Nada. Liguei para minha mãe. Chamou, caiu na caixa postal. Tentei meu irmão mais velho. Ocupado. O mais novo nem atendeu. 7h30. A lasanha começou a esfriar. Os balões balançavam suavemente com a brisa da tarde. Eu continuava sentada na varanda, o sorriso aos poucos se desfazendo, sendo substituído por uma expressão de confusão, depois de preocupação. 8 horas. Entrei em casa e servi um prato para mim mesma. A comida estava deliciosa, mas tinha um gosto amargo na boca que não conseguia identificar. Era a primeira vez que provava minha própria decepção de forma tão literal. 8h30. Meu celular finalmente buzinou. Uma mensagem no grupo da família. Desculpa, surgiu uma coisa aqui. Parabéns pela casa. Depois a gente vai ver. Li a mensagem 3 vezes. Surgiu uma coisa. Como se a compra da minha primeira casa fosse algo que pudesse ser adiado, reagendado, encaixado numa agenda mais conveniente. Como se 10 anos da minha vida trabalhando para aquele momento pudessem ser resumidos em depois a gente vai ver. 9 horas. Comecei a recolher a comida. Embalar as sobras. Guardar na geladeira pratos que foram feitos para serem compartilhados, celebrados, não comidos sozinha durante os próximos dias. Cada movimento era mecânico ou automático, enquanto minha mente processava lentamente a magnitude do que havia acontecido. Não era apenas sobre estar sozinha na minha festa. Era sobre estar sozinha no momento mais importante da minha vida adulta. Era sobre ter lutado tanto por algo que, no final, ninguém considerou importante o suficiente para interromper seus próprios planos por algumas horas. 10 horas. Sentei no meu sofá novo, na minha sala silenciosa, e chorei. Não um choro dramático, mas lágrimas lentas e persistentes que pareciam vir de algum lugar muito fundo dentro de mim. Chorei pela menina que sonhava com essa casa. Chorei pela mulher que trabalhou tanto para conseguir as chaves. E chorei pela verdade dolorosa que estava se cristalizando na minha mente. Talvez eu não fosse tão importante para minha família quanto eles eram para mim. Era quase meia-noite quando ouvi uma batida na porta.
Meu coração deu um salto. Talvez fosse uma surpresa, talvez todos estivessem chegando juntos, talvez houvesse uma explicação que fizesse tudo fazer sentido novamente. Corri para a porta e abri com expectativa. Era minha irmã mais nova, Carolina, parada na soleira com uma expressão meio culpada, meio irritada. Nas mãos, uma garrafinha de vinho barato que claramente havia comprado no posto de gasolina a caminho. Oi, disse ela, passando por mim e entrando sem ser convidada. Desculpa o atraso. Foi um dia cheio. Fechei a porta devagar, observando-a inspecionar a casa com olhos críticos. Ela foi direto para a cozinha, onde ainda havia restos da festa que não aconteceu espalhados pelo balcão. Nossa, você fez tudo isso? Perguntou, mas o tom não era de admiração. Era quase de reprovação, como se eu tivesse exagerado, como se ter esperanças fosse um erro de cálculo da minha parte. Fiz, respondi, minha voz mais baixa do que eu pretendia. Carolina abriu a garrafa de vinho sem perguntar, serviu-se em uma das taças que eu havia deixado na mesa posta. Olha, não fica assim. Você sabe como é a família. Todo mundo tem suas coisas. Não é pessoal. Não é pessoal, repeti, como se estivesse testando o sabor das palavras. A compra da minha primeira casa não é pessoal. Ela suspirou do jeito que sempre suspirava quando achava que eu estava sendo dramática demais. Você está fazendo tempestade em copo d'água. É só uma casa. E foi naquele momento que algo dentro de mim se quebrou. Não de tristeza, mas de clareza. Uma clareza fria e cristalina que cortou através de anos de condescendência, de minimização, de ser tratada como se meus sonhos fossem menos importantes que os problemas cotidianos de todos os outros. Só uma casa, disse, minha voz ganhando uma firmeza que eu não sabia que possuía. 10 anos trabalhando 2 empregos. 10 anos sem férias. 10 anos dizendo não para tudo porque eu estava juntando dinheiro. 10 anos ouvindo vocês falarem que eu nunca ia conseguir, que estava sonhando alto demais. E agora que eu consegui, é só uma casa. Carolina parou com a taça no meio do caminho até a boca. Ei, calma. Eu vim aqui, não vim? Você veio 11 horas depois do horário marcado com vinho de posto, depois que todo mundo já tinha deixado claro que tinha coisas mais importantes para fazer. Não precisa ser assim, ela disse, mas havia algo diferente no meu tom que a fez recuar meio passo. Assim como? Assim. Amarga. Rancorosa. Você conseguiu o que queria, não conseguiu? Então seja feliz. Olhei para ela, minha irmã mais nova, que sempre foi a mais mimada, a que sempre teve tudo mais fácil, a que sempre esperou que eu compreendesse suas falhas enquanto nunca reconhecia meus esforços. E percebi que ela realmente não entendia. Não entendia porque estar sozinha no dia mais importante da minha vida me machucava tanto. Para ela eu deveria estar grata pelo resto que sobrou da atenção de todos. Você tem razão, disse finalmente. Eu consegui o que queria. E parte do que eu quero agora é me cercar de pessoas que acham que minhas vitórias valem a pena ser celebradas. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que já havíamos compartilhado. Era um silêncio carregado de coisas não ditas, de décadas de dinâmica familiar que estavam sendo questionadas pela primeira vez. Carolina terminou o vinho rapidamente e disse que precisava ir, que tinha trabalho no dia seguinte, que o marido estava esperando, que as crianças acordavam cedo. Sempre havia uma razão pela qual ela não podia ficar, nunca havia um momento em que eu fosse prioridade suficiente. Depois que ela saiu, fiquei parada na minha sala, no meio dos destroços da celebração que não aconteceu, e senti uma estranha sensação de alívio. Como se um peso que eu nem sabia que carregava tivesse sido removido dos meus ombros. Pela primeira vez na vida, eu não precisava mais esperar que eles me vissem. Eu podia simplesmente viver. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Não era tristeza como eu esperava. Era algo mais próximo da raiva, mas uma raiva limpa, focada. Fiz café na minha nova cozinha, sentei na mesa que ainda estava arrumada da festa de ontem e tomei uma decisão. Peguei meu celular e abri o aplicativo de câmera. Tirei fotos de cada cômodo da casa. A sala com os móveis que eu havia escolhido um por um. A cozinha onde passei horas cozinhando para pessoas que não apareceram. O quintal que eu havia plantado com minhas próprias mãos. Cada foto era uma prova, um registro do que eu havia conquistado sozinha. Postei no meu Instagram uma sequência das fotos com uma legenda simples, minha casa, comprada com meu suor, celebrada comigo mesma, já que aparentemente sou a única pessoa que acha isso importante. Não esperava muito. Minha conta era pequena, principalmente colegas de trabalho e alguns amigos distantes. Mas em poucas horas as curtidas começaram a chegar. Comentários de pessoas que eu mal conhecia parabenizando, perguntando detalhes, compartilhando suas próprias histórias de conquistas solitárias. Uma colega do escritório comentou, menina, que orgulho. Se sua família não consegue ver o valor disso, problema deles. Você é inspiração pura. Outra pessoa escreveu, passei pela mesma coisa quando abri meu negócio. Família é quem te apoia, não necessariamente quem divide seu DNA. A cada comentário, sentia uma validação que não recebi das pessoas que deveria ter recebido. Estranhos na internet estavam celebrando comigo de uma forma que minha própria família não conseguiu.
Durante a semana, mergulhei no trabalho com uma energia diferente. Não era mais a energia desesperada de quem precisa provar algo, mas a confiança serena de quem já provou. Meus colegas notaram a mudança. Você está diferente, disse Mariana, da mesa ao lado. Mais forte. Estou morando na minha própria casa, respondi, e mesmo falando pela milésima vez, as palavras ainda tinham gosto de vitória. Na quinta-feira, minha mãe ligou. A voz dela tinha aquele tom controlado que ela usava quando queria dar bronca, mas estava tentando ser diplomática. Filha, vi seu post no Instagram. Ah, viu? Não facilite para ela, pensei. Achei um pouco exagerado. Você sabe que todo mundo quer o seu bem. Às vezes as coisas não saem como planejamos, mas isso não significa que não nos importamos. Respirei fundo. Durante anos eu teria me desculpado. Teria minimizado minha própria dor para fazer ela se sentir melhor. Teria encontrado justificativas para a negligência deles. Mãe, disse calmamente, eu trabalhei 10 anos para comprar essa casa. Convidei a família toda para celebrar comigo. Literalmente ninguém apareceu. E quando eu expresso minha decepção, vocês acham que eu é que estou exagerando. Mas filha, não mãe, deixe eu terminar. Vocês sempre têm uma desculpa. Sempre tem algo mais importante. E eu sempre aceito, sempre compreendo, sempre ponho as necessidades de vocês na frente das minhas. Mas desta vez não. O silêncio do outro lado da linha era denso. Minha mãe não estava acostumada com essa versão de mim. Você está magoada, eu entendo. Mas essa atitude não vai resolver nada. Que atitude? A atitude de finalmente me valorizar? A atitude de lavar roupa suja na internet. De fazer drama público. E ali estava. A questão não era eles terem me decepcionado. A questão era eu ter tornado público que eles me decepcionaram. A questão era eu ter parado de proteger a imagem deles às custas da minha própria dignidade. Não é drama, mãe. É a verdade. E se a verdade é constrangedora para vocês, talvez devessem refletir sobre por quê. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam ligeiramente, mas não de medo. Era adrenalina pura. Pela primeira vez na vida eu havia confrontado minha mãe sem recuar, sem me desculpar, sem aceitar que eu estava errada por ter sentimentos. No fim de semana seguinte resolvi fazer algo que nunca havia feito. Convidei pessoas do trabalho para um churrasco na minha casa. Nada elaborado, apenas algumas pessoas que eu genuinamente gostava, que sempre foram gentis comigo, que pareciam interessadas na minha vida de verdade. Comprei carne, preparei saladas, gelei cerveja. Dessa vez não havia ansiedade na preparação. Não havia a pressão de impressionar ninguém ou provar qualquer coisa. Era apenas o prazer simples de receber pessoas que queriam estar ali. E elas vieram. Chegaram no horário, trouxeram sobremesas, elogiaram a casa, fizeram perguntas genuínas sobre como eu havia conseguido juntar dinheiro, sobre meus planos para decorar cada cômodo. Rimos, conversamos sobre trabalho e vida, fizemos planos para nos encontrarmos mais vezes. Quando todos foram embora, a sensação era completamente diferente da semana anterior. A casa não estava vazia, estava satisfeita. Havia sido preenchida com energia positiva, com pessoas que escolheram estar ali, que valorizavam minha companhia tanto quanto eu valorizava a deles. Na segunda-feira, meu irmão mais velho, Ricardo, apareceu no meu trabalho na hora do almoço. Não nos falávamos desde a festa que não aconteceu. Preciso conversar com você, disse, parado na recepção da empresa com cara de quem estava ali a contragosto. Descemos para conversar no estacionamento. Ele estava visivelmente desconfortável, mexendo as chaves do carro, evitando contato visual. A mãe está preocupada com você, começou. Preocupada comigo ou preocupada com a imagem da família? Ele suspirou. Olha, eu sei que ficou chateada com o negócio da festa. Mas você conhece a família. Todo mundo tem seus problemas, suas coisas. Não foi nada pessoal. Ricardo disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Se a compra da minha primeira casa não é algo pessoal o suficiente para merecer algumas horas do tempo de vocês, então eu não sei o que seria. Você sempre foi meio sensível demais. Não, o cortei. Eu sempre fui conveniente demais. Sempre aceitei migalhas e agradeci como se fossem banquetes. Sempre coloquei as necessidades de todo mundo na frente das minhas. Mas isso acabou. Então é isso? Você vai cortar a família da sua vida por causa de uma festa? A forma como ele reduziu tudo a uma festa me fez ver que ele realmente não entendia. Para ele, era apenas sobre um evento social que não deu certo. Ele não via os anos de sacrifício, a luta, a importância simbólica daquele momento. Ele não via que o que estava em jogo não era apenas uma noite, mas anos de ser tratada como segunda opção. Não estou cortando ninguém, respondi. Estou apenas parando de tornar vocês prioridade na minha vida quando claramente eu não sou prioridade na vida de vocês. Isso é infantil. Sabe o que é infantil? Esperar que eu continue aceitando qualquer migalha de atenção que vocês quiserem me dar, e ainda por cima ser grata por isso. Ricardo balançou a cabeça, como se eu fosse uma criança teimosa que não conseguia entender a lógica dos adultos. A família é família, independente de qualquer coisa. Não disse, e senti uma clareza cristalina nas palavras.
Família é quem age como família. Título não substitui ação. Ele foi embora frustrado, provavelmente para reportar para minha mãe que eu estava irredutível e sendo difícil. E eu não me importei. Pela primeira vez, eu não me importei em ser vista como a pessoa difícil da família. Talvez fosse mesmo difícil amar alguém que finalmente havia aprendido a se valorizar. Naquela noite, sentada na minha varanda, observando o movimento tranquilo da rua, percebi que algo fundamental havia mudado em mim. Não era apenas sobre a casa ou sobre a festa. Era sobre finalmente entender que eu merecia pessoas na minha vida que me vissem, que me celebrassem, que me escolhessem de volta. E se minha própria família não conseguia fazer isso, eu encontraria pessoas que conseguissem 2 semanas depois. Minha prima Luciana me ligou. Não falávamos há meses, talvez anos, exceto por cumprimentos obrigatórios em aniversários e Natal. A voz dela soava nervosa, artificial. Oi, prima. Tudo bem? Soube da sua casa nova, que legal. Já sabia onde aquilo ia dar. Oi, Lu. Obrigada. Olha, eu estava pensando. Que tal organizarmos um almoço em família? Sabe como é reunir todo mundo, matar a saudade. Agora vocês querem se reunir? Ela riu, mas era uma risada forçada. Ai, não seja assim. A gente sempre se dá bem, você sabe disso. Luciana, você nem sabia que eu havia comprado uma casa até alguém te contar. Quando foi a última vez que você perguntou como eu estava? Nossa, que isso? Você está estranha, sabia? A tia Márcia comentou que você anda meio diferente. Diferente como? Ah, sei lá. Mais fechada. Antipática. Eu quase ri. Era impressionante como rapidamente eu havia me transformado na vilã da história. A pessoa que não apareceu na minha festa não era vista como negligente. Eu, que expressei minha decepção, é que era antipática. Lu, vou ser bem clara com você. Se vocês querem organizar um almoço em família, organizem. Mas não contem comigo. Eu tenho outros planos. Que outros planos? Planos com pessoas que realmente se importam comigo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você não pode estar falando sério. Estou. E sabe o que mais? Pela primeira vez na minha vida estou em paz com essa decisão. Desliguei antes que ela pudesse argumentar. Imediatamente meu celular começou a tocar novamente. Desta vez era um número que eu não reconhecia. Alô, Laura? Aqui é a Fernanda, da revista Mulher e Trabalho. Vimos seu post sobre comprar sua casa e gostaríamos de fazer uma matéria sobre mulheres independentes. Você teria interesse? Fiquei surpresa. Meu post havia circulado mais do que eu imaginava. Uma matéria? Sim. Estamos fazendo uma série sobre mulheres que conquistaram a independência financeira sozinhas. Sua história é inspiradora. Você enfrentou algum tipo de resistência familiar? A pergunta me pegou desprevenida. Pode-se dizer que sim. Perfeito. Isso é muito comum. Muitas mulheres passam por isso quando começam a se impor financeiramente. Que tal conversarmos pessoalmente? Marcamos para a semana seguinte. Depois que desliguei, fiquei pensando na forma como ela havia colocado a questão. Resistência familiar quando mulheres se impõem financeiramente. Será que era isso mesmo? Será que minha família estava inconscientemente tentando me manter em um lugar menor? Na sexta-feira, encontrei com Fernanda em um café no centro da cidade. Ela era uma mulher na casa dos 40, elegante, com aquela confiança que só vem de quem lutou por cada conquista. Gravou nossa conversa no celular, fazendo perguntas que me forçaram a refletir sobre coisas que eu nunca havia verbalizado. Conte-me sobre a reação da sua família quando você disse que ia comprar uma casa. Eles acharam que eu estava sonhando alto demais. Disseram que era melhor continuar pagando aluguel, que casa própria era muito compromisso, que eu não tinha experiência para lidar com financiamento. E quando você conseguiu? Eles não apareceram para comemorar. Fernanda parou de escrever e me olhou nos olhos. Laura, quantas vezes você comemorou as conquistas deles? A pergunta me acertou como um soco no estômago. Comecei a contar mentalmente: a promoção do meu irmão no banco, o casamento da minha irmã, a formatura do meu primo, a abertura do salão da minha tia. Eu sempre estava lá. Sempre presente, sempre comemorando, sempre apoiando. Sempre respondi baixinho. E quantas vezes eles comemoraram as suas? Fiquei em silêncio, porque a resposta era óbvia e dolorosa. Nunca admiti. Fernanda sentiu com compreensão. É um padrão muito comum. Algumas famílias têm dificuldade quando um membro, especialmente uma mulher, conquista a independência real. Pode ser ameaçador para a dinâmica estabelecida. Saí daquele encontro com uma perspectiva completamente nova sobre minha situação. Não era apenas sobre uma festa ou sobre ingratidão. Era sobre poder, sobre controle, sobre o lugar que eu sempre ocupei na família como a que dava suporte e não a que recebia. No domingo estava regando as plantas do meu jardim quando um carro parou na frente de casa. Era meu pai. Ele desceu devagar, com aquele jeito meio hesitante que tinha quando não sabia como abordar um assunto. Oi, filha. Oi, pai. Ele ficou parado no portão, como se esperasse ser convidado a entrar. Quando percebeu que o convite não viria automaticamente, pigarreou. Posso entrar? Queria conversar com você. Abri o portão, mas não demonstrei entusiasmo.
Ele entrou e ficou olhando ao redor, visivelmente impressionado. Nossa, ficou bonita mesmo a casa. Obrigada. Caminhamos até a varanda. Ofereci água que ele aceitou. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos antes que ele falasse. Sua mãe está preocupada. Claro que estava. Preocupada com o quê? Com você. Com essa situação. Ela acha que você está exagerando. Pai, o senhor acha que eu estou exagerando? Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Olha, filha. Eu sei que vocês esperavam que a gente fosse na festa. E eu sei que isso foi importante para você. Foi? Foi sim. Eu sei que você trabalhou muito para conseguir essa casa. Muito mesmo. Senti uma pontada de esperança. Talvez ele realmente entendesse. Mas você também precisa entender que a vida não para ninguém. Eu tinha um problema no trabalho naquele dia. Sua mãe estava com dor de cabeça. O Ricardo tinha compromisso com as crianças. E lá ia ele. A mesma ladainha de sempre. Sempre havia uma justificativa. Sempre havia algo mais urgente e mais importante. Pai, o interrompi. O senhor lembra quando o Ricardo comprou o carro dele? Ele ficou confuso com a mudança de assunto. Lembro. Lembra que vocês organizaram um churrasco para comemorar? Que toda a família foi? Que ficaram até tarde comemorando? Sim, mas era um carro usado, pai. Nem era novo. Mas todo mundo foi porque era importante para ele. Meu pai ficou em silêncio, processando a comparação. Eu comprei uma casa inteira, com meu dinheiro depois de anos economizando. E vocês não conseguiram arranjar algumas horas para comemorar comigo. Filha, não é questão de não conseguir, é questão de prioridade, completei. E eu simplesmente não sou uma. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Meu pai tentou argumentar, explicar, justificar, mas tudo soava vazio. No final, ele foi embora prometendo que iam dar um jeito de resolver isso, como se fosse um problema logístico que precisava ser gerenciado. Naquela noite, escrevi em um caderno todas as vezes que me lembrava de ter apoiado minha família em momentos importantes. A lista ocupou 3 páginas. Depois, tentei escrever uma lista das vezes que eles haviam apoiado minhas conquistas de forma significativa. A página ficou praticamente em branco. No trabalho, na segunda-feira, mostrei o rascunho da matéria que Fernanda havia me enviado para aprovação. Ela havia capturado perfeitamente a essência da minha história, sem dramalhão, mas com honestidade crua. Laura conseguiu comprar sua primeira casa aos 32 anos, depois de uma década de sacrifícios e trabalho duro. Quando convidou a família para celebrar, ninguém apareceu. Foi quando percebi que eu estava sempre disponível para os momentos importantes deles, mas eles nunca estavam disponíveis para os meus, conta. A matéria falava sobre padrões familiares tóxicos, sobre como algumas famílias sabotam inconscientemente o crescimento de seus membros, especialmente mulheres, e sobre a importância de estabelecer limites saudáveis. Não estou cortando laços, Laura explica. Estou apenas redefinindo qual é o meu lugar nessas relações. Aprendi que posso amar minha família à distância, sem sacrificar minha própria valorização. Quando a revista saiu 3 dias depois, minha vida mudou completamente. A matéria foi publicada em uma quinta-feira. Na sexta pela manhã, meu telefone não parava de tocar. Mensagens de WhatsApp, Instagram, LinkedIn, pessoas que eu nem sabia que conheciam minha história entrando em contato para compartilhar experiências similares. Uma mulher chamada Sandra me escreveu, li sua matéria chorando. Passei pela mesma coisa quando abri meu consultório. Minha família disse que eu estava se achando demais. Hoje, 5 anos depois, ainda cobram de mim apoio financeiro, mas nunca celebraram nenhum cliente novo que conquistei. Outra mensagem: menina, você colocou em palavras o que eu sentia há anos, mas nunca soube explicar. Obrigada por ter coragem de falar sobre isso publicamente. Até homens me escreveram, contando sobre dinâmicas parecidas com famílias que sempre esperavam que eles fossem provedores, mas nunca reconheciam seus esforços. No escritório, colegas que mal falavam comigo começaram a me cumprimentar diferente. Vi a matéria na revista. Que orgulho, disse a gerente do RH. Você está inspirando um monte de gente por aí. Mas nem toda a atenção era positiva. Na segunda-feira seguinte, minha tia Célia apareceu no meu trabalho, visivelmente irritada. Esperou eu sair do expediente para me abordar na porta da empresa. Precisamos conversar, disse, o rosto fechado. Oi, tia Célia. Não me... Oi, tia Célia. Você viu o que fez? Jogou a família toda no meio da rua, na frente de estranhos. Respirei fundo. Eu contei minha história. Contou sua versão da história. Fez a gente parecer um bando de monstros. Eu não inventei nada. Simplesmente relatei o que aconteceu. Que você convidou a família e ninguém foi. Que somos todos uns egoístas. Que não te apoiamos. Isso é mentira. Que parte é mentira, tia? Ela ficou sem resposta por alguns segundos. Você está distorcendo tudo. Às vezes as pessoas têm compromissos. Isso é normal. Tia, quando foi a última vez que a senhora cancelou alguma coisa para ir em algo meu? Não é assim que funciona. Não? Então como funciona? Eu cancelo meus planos para ir no aniversário dos primos, na formatura do sobrinho, no churrasco do final de semana.
Mas quando é algo meu, sempre tem uma desculpa. Você está sendo dramática. Eu estou sendo honesta. E aparentemente isso incomoda mais do que deveria. Tia Célia bufou, indignada. Sua mãe está arrasada. Arrasada. As amigas dela viram a matéria, estão perguntando se é verdade que ela não apoia a filha. E aí estava o verdadeiro problema. Não era sobre eu estar magoada. Era sobre a imagem deles ter sido arranhada publicamente. Tia, se a senhora está preocupada com o que as pessoas vão pensar, talvez devesse se preocupar em mudar o comportamento, não em esconder as consequências dele. Ela foi embora bufando algo sobre geração mimimi e falta de respeito com os mais velhos. Naquela noite resolvi fazer algo que nunca havia feito. Ignorei completamente as mensagens acumuladas da família no meu celular. Em vez disso, respondi às dezenas de mensagens de mulheres desconhecidas que estavam compartilhando suas histórias comigo. Uma delas me marcou especialmente. Era de uma garota de 25 anos. Estou juntando dinheiro para sair da casa dos meus pais, mas eles ficam me sabotando dizendo que é bobagem, que mulher solteira não precisa de casa própria. Sua história me deu coragem para continuar. Escrevi uma resposta longa para ela, compartilhando dicas práticas de economia, mas principalmente encorajando-a a confiar na própria intuição. Sua independência incomoda porque ela questiona o controle que eles exercem sobre você. Continue lutando. Na quarta-feira recebi uma ligação inesperada. Era de uma produtora de TV querendo me convidar para participar de um programa sobre relacionamentos familiares. Sua história tocou muita gente. Queremos falar sobre como estabelecer limites saudáveis com a família. Aceitei sem hesitar. Não por exposição, mas porque percebi que minha experiência poderia ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação. O programa foi gravado numa sexta-feira à tarde. A apresentadora Carla Mendes era conhecida por abordar temas delicados com sensibilidade. Ela me recebeu com carinho e fez perguntas que foram direto ao ponto. Laura, quando você percebeu que estava numa relação desigual com sua família? Quando percebi que eu estava sempre disponível para eles, mas eles nunca estavam disponíveis para mim. Não era reciprocidade, era eu sendo conveniente. E como foi tomar a decisão de se afastar? Não foi um afastamento dramático. Foi mais como parar de correr atrás. Parar de ser eu quem sempre ligava, quem sempre organizava, quem sempre cedia. Simplesmente comecei a tratar a relação com a mesma energia que eles tratavam. Você se arrependeu? Pensei por alguns segundos antes de responder. Não, me arrependo de ter demorado tanto para fazer isso. De ter desperdiçado anos esperando que eles me valorizassem em vez de aprender a me valorizar sozinha. O programa foi ao ar no domingo à noite. Minha mãe me ligou na segunda-feira, chorando. Filha, pelo amor de Deus, agora você foi na televisão? Todo mundo está falando. Mãe, você nos humilhou publicamente. Como você pode fazer isso com a própria família? Pela primeira vez, ouvi minha mãe realmente desesperada. Não era mais irritação ou desaprovação. Era desespero genuíno. Mãe, eu não humilhei ninguém. Eu falei sobre como me senti. Mas na televisão. Para o Brasil inteiro. E daí? Se vocês não fizeram nada de errado, por que estão com medo do que as pessoas vão pensar? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Quando voltou a falar, a voz estava mais baixa, mais vulnerável. Nós não somos monstros, filha. Nós te amamos. Eu sei que me amam, mãe. Mas amar não é suficiente se não vier acompanhado de ações que demonstrem esse amor. Mas nós sempre estivemos aqui. Estiveram onde? Quando eu precisei de ajuda para me mudar. Quando eu trabalhava 2 empregos e chegava em casa exausta. Quando eu passei anos sem férias para juntar dinheiro. Vocês estavam onde exatamente? Ela começou a chorar do outro lado da linha. Nós não sabíamos que você precisava. Precisava que vocês perguntassem como eu estava de vez em quando. Precisava que vocês reconhecessem meu esforço. Precisava que vocês estivessem presentes nos meus momentos importantes da mesma forma que eu sempre estive nos de vocês. Nós cometemos erros. Cometeram. E quando eu apontei esses erros, em vez de refletir sobre eles, vocês me atacaram por ter apontado. O silêncio que se seguiu foi o mais longo que já tivemos ao telefone. Quando ela voltou a falar, havia algo diferente na voz. O que você quer que a gente faça agora? A pergunta me pegou de surpresa. Era a primeira vez que ouvia qualquer membro da minha família perguntar o que eu queria, em vez de tentar me convencer do que eles achavam melhor. Quero que vocês parem de tentar me fazer sentir culpada por ter estabelecido limites. Quero que reconheçam que erraram. E quero que daqui para frente, me tratem com o mesmo respeito e consideração que eu sempre tive com vocês. E se fizermos isso, você volta? Mãe, eu nunca fui embora. Eu apenas parei de aceitar migalhas como se fossem banquetes. Depois daquela conversa com minha mãe, as coisas ficaram estranhamente silenciosas por algumas semanas. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem no grupo da família, nenhuma tentativa de contato. Era como se eles estivessem processando o que havia acontecido, tentando entender essa nova versão de mim que não cedia, não se desculpava, não voltava atrás. Enquanto isso, minha vida estava mais cheia do que nunca. O programa de TV gerou ainda mais repercussão.
Recebi convites para palestras em empresas sobre empoderamento feminino e independência financeira. Uma editora entrou em contato querendo que eu escrevesse um livro sobre minha experiência. Não é apenas sua história, explicou a editora Marina durante nosso almoço. É a história de milhares de mulheres que se identificam com sua jornada. Você deu voz a algo que muitas sentiam, mas não sabiam expressar. A ideia de escrever um livro me assustava e me empolgava ao mesmo tempo. Eu não sou escritora. Você é uma contadora de histórias honesta. E isso é muito mais valioso do que técnica literária. Comecei a rascunhar o livro nas noites e fins de semana. Cada capítulo era uma reflexão sobre diferentes aspectos da minha jornada: a decisão de comprar a casa, o processo de economia, a festa que não aconteceu, o despertar para os padrões familiares tóxicos, a construção de limites saudáveis. Escrever era terapêutico. Cada palavra no papel era como organizar pensamentos que estavam confusos na minha cabeça há anos. Percebi quantas vezes havia normalizado comportamentos que na verdade não eram normais. Quantas vezes havia me convencido de que eu é que estava sendo sensível demais. Um mês após nossa última conversa, minha irmã Carolina apareceu na minha casa num sábado de manhã. Dessa vez não havia a postura defensiva de antes. Ela parecia cansada, vulnerável. Posso entrar? Perguntou, sem aquela antiga presunção de que seria automaticamente bem-vinda. Abri a porta e fizemos café juntas em silêncio. Ela olhou ao redor da cozinha, notando as pequenas mudanças que eu havia feito, novos quadros, plantas, detalhes que tornavam o espaço cada vez mais meu. Está bonita a casa, disse finalmente. Obrigada, Laura. Eu queria te pedir desculpas. As palavras saíram atropeladas, como se ela tivesse ensaiado, mas ainda assim fosse difícil dizê-las. Eu assisti o programa, li a matéria, e comecei a pensar em todas as vezes que você esteve presente na minha vida e eu não estive na sua. Continuei em silêncio, deixando ela falar. Quando eu me casei, você organizou meu chá de panela. Quando as meninas nasceram, você foi a primeira a chegar no hospital. Quando eu me separei, você me deixou ficar na sua casa por 2 semanas. Sua voz começou a tremer. E quando você comprou sua casa, eu nem consegui sair de casa para te dar um abraço. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Eu senti uma mistura de alívio e dor. Alívio porque finalmente alguém estava vendo e estava reconhecendo. Dor porque havia demorado tanto tempo. Carol, não, deixa eu terminar. Eu passei a vida inteira achando que você era forte demais, independente demais. Como se você não precisasse do que o resto de nós precisava. Como se apoio fosse desperdício em você. E agora? Agora eu percebo que você precisava sim. E que a gente foi covarde. Foi mais fácil se aproveitar da sua força do que reconhecer que você também era vulnerável. Ficamos sentadas em silêncio por alguns minutos, processando a honestidade crua daquele momento. O que você quer de mim agora? Perguntei. Quero tentar de novo. Quero ser a irmã que você merecia ter tido todos esses anos. E se for tarde demais? Ela me olhou nos olhos pela primeira vez desde que chegou. Então eu vou aceitar. Mas queria pelo menos tentar. Não foi uma reconciliação hollywoodiana. Não nos abraçamos chorando nem prometemos que tudo voltaria a ser como antes. Mas foi um começo, um reconhecimento, uma semente de possibilidade. 2 semanas depois, recebi uma mensagem no Instagram que me chamou a atenção. Era de uma mulher de 45 anos, chamada Vitória. Laura, sua história salvou meu casamento. Não da forma que você pode imaginar. Meu marido leu sobre você e me perguntou se eu me sentia como você se sentia com sua família. Pela primeira vez em 20 anos de casamento, consegui falar sobre como me sentia invisível, como ele só me procurava quando precisava de algo. Estamos fazendo terapia agora. Mensagens como essa chegavam todos os dias. Mulheres contando como minha história havia dado a elas coragem para questionar relacionamentos desiguais, para estabelecer limites, para se valorizar. Uma empresa de cosméticos me procurou para ser porta-voz de uma campanha sobre autoestima. Você representa algo que nossa marca quer apoiar, mulheres que se valorizam independente da validação externa. Era surreal como minha decisão de simplesmente parar de aceitar migalhas havia se transformado em algo tão maior. No meio de toda essa movimentação, minha mãe apareceu na minha casa numa quinta-feira à noite. Não havia ligado antes, não havia avisado. Simplesmente tocou a campainha por volta das 8 da noite. Quando abri a porta, ela estava parada ali com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não era irritação, não era desaprovação. Era algo que demorei alguns segundos para identificar, era humildade. Filha, posso entrar? Preciso falar com você. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. Tecnicamente, era a primeira vez que ela entrava ali sem ser para criticar algo ou tentar me convencer de alguma coisa. Sentamos na sala. Ela ficou alguns minutos em silêncio, claramente organizando os pensamentos. Eu assisti todas as suas entrevistas, começou. Li a matéria umas 10 vezes. E conversei muito com seu pai sobre tudo isso. Esperei. Laura, eu preciso te pedir perdão. As palavras saíram simples, diretas, sem rodeios.
Era a primeira vez na vida que ouvi a minha mãe se desculpar comigo de forma genuína. Perdão por ter te tratado como se você fosse dispensável. Por ter achado que sua força significava que você não precisava de carinho, de reconhecimento, de apoio. Ela parou, respirou fundo. Perdão por ter te ensinado que você devia sempre dar, sempre apoiar, sempre estar disponível, mas nunca esperar o mesmo em troca. Senti um nó na garganta. E perdão por ter te atacado quando você finalmente teve coragem de dizer que isso não estava certo. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros. Era um silêncio de reconhecimento, de verdade sendo dita e recebida. Mãe, não, deixe eu terminar. Eu sei que machucamos você. Sei que não tem como voltar atrás e fazer as coisas direito desde o começo. Mas se você deixar, eu queria tentar fazer diferente daqui para frente. Pela primeira vez em meses, senti vontade de chorar. Não de tristeza ou raiva, mas de alívio. Do alívio de finalmente ser vista, ser reconhecida, ser valorizada pela pessoa cuja aprovação eu sempre busquei. O que isso significa na prática? Perguntei. Significa que eu quero estar presente de verdade. Quero conhecer sua vida, seus planos, suas conquistas. Quero comemorar com você, não apenas esperar que você comemore conosco. Ela hesitou antes de continuar. E significa que eu entendo se você não conseguir confiar em mim de novo imediatamente. Eu sei que vou ter que provar que mudei, não apenas falar que mudei. Olhei para minha mãe, realmente olhei, e vi uma mulher de 58 anos que estava tentando aprender algo novo sobre relacionamentos, sobre respeito, sobre amor. Não era fácil para ela estar ali, admitindo erros, pedindo uma segunda chance. Tudo bem, disse finalmente. Podemos tentar. E pela primeira vez em muito tempo, o abraço que ela me deu não parecia obrigatório ou performático. Parecia genuíno. 6 meses depois daquela conversa com minha mãe, as coisas haviam mudado de forma que eu jamais imaginei possível. Não foi uma transformação mágica, foi lenta, gradual, construída dia após dia com pequenas ações que provavam que as palavras não eram apenas palavras. Minha mãe começou a me ligar uma vez por semana, não para cobrar visitas ou dar conselhos não solicitados, mas para perguntar genuinamente como eu estava. Ela se interessava pelos detalhes da minha nova carreira como palestrante, perguntava sobre o andamento do livro, elogiava as mudanças que eu fazia na casa. Carolina também manteve sua palavra. Passou a me incluir nos planos dela de forma natural, não como obrigação familiar. Levou as filhas para conhecer minha casa, e pela primeira vez as meninas me viam não como a tia que sempre estava lá, mas como a tia que tem uma casa linda e fala na TV. Ricardo demorou mais, mas eventualmente apareceu num domingo de manhã com ferramentas e se ofereceu para ajudar a instalar uma estante que eu estava lutando para montar sozinha. Não conversamos sobre o passado, simplesmente trabalhamos juntos, e no final tomamos uma cerveja na varanda enquanto ele admirava o jardim que eu havia cultivado. Meu pai foi o mais consistente na mudança. Ele começou a aparecer de tempos em tempos, sempre respeitando o fato de que agora ele precisava ser convidado em vez de simplesmente assumir que era bem-vindo. Ajudou a pintar o muro do quintal, instalou uma luminária externa, pequenos gestos que diziam eu te apoio sem precisar de palavras grandes. O livro foi lançado em outubro, exatamente 1 ano após a festa que não aconteceu. Fiz questão de marcar o lançamento no mesmo dia, uma forma simbólica de transformar aquela data de decepção em celebração. Desta vez, organizei o evento numa livraria no centro da cidade. Não era uma festa familiar íntima, era um evento público, profissional. Minha família foi convidada, mas como convidados, não como os protagonistas da celebração. Na noite do lançamento, a livraria estava lotada. Pessoas que haviam acompanhado minha história através das redes sociais, mulheres que se identificaram com o livro, profissionais interessados no tema. Eu estava nervosa mas confiante, usando um vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Minha família chegou pontualmente às 7 da noite. Todos eles. Minha mãe trouxe um buquê de flores, Carolina havia compartilhado o evento nas redes sociais dela, Ricardo apareceu de terno, o que era raro. Meu pai estava visivelmente orgulhoso. Até alguns primos e tios que haviam me criticado pelos posts estavam lá, meio sem graça, mas presentes. Durante minha fala, olhei para a plateia e senti uma gratidão imensa. Não apenas por minha família estar ali, mas por eu ter aprendido que meu valor não dependia da presença deles. A sala cheia de estranhos que escolheram estar ali, que pagaram para comprar meu livro, que se identificaram com minha jornada. Eles eram a prova de que eu havia encontrado minha tribo. Este livro não é sobre vingança, disse durante a apresentação. É sobre autoconhecimento. É sobre aprender que podemos amar nossa família sem nos anular, que podemos estabelecer limites sem construir muros, e que às vezes para ensinar as pessoas como nos tratar, precisamos primeiro mostrar a elas como não nos tratar. Após a apresentação, durante a sessão de autógrafos, uma fila enorme se formou. Pessoas compartilhavam suas histórias, algumas choravam, outras me agradeciam por ter colocado em palavras o que elas sentiam. Mas foi durante essa sessão que algo inesperado aconteceu.
Luciana, minha prima que havia tentado me convencer a participar do almoço de reconciliação meses atrás, apareceu na fila. Ela havia mudado o visual, cabelo mais curto, roupas mais modernas. Quando chegou a sua vez, ela não pediu autógrafo imediatamente. Laura, posso falar com você em particular depois? Concordei, curiosa. Quando o evento terminou e a livraria começou a se esvaziar, Luciana se aproximou novamente. Minha família já havia ido embora, depois de me parabenizar genuinamente e dizer que estavam orgulhosos. Queria te contar uma coisa, Luciana começou, visivelmente desconfortável. Lembra daquele grupo da família no WhatsApp? Aquele que você não estava? Como eu poderia esquecer? Era o grupo onde eles haviam planejado me sabotar. Lembro. Eu tenho todos os prints. Não apenas os que vazaram. Eu tenho conversas de anos, Laura. Anos de comentários sobre você. Sobre suas escolhas, sobre suas conquistas. Meu estômago gelou. O que você quer dizer? Ela tirou o celular do bolso e me mostrou algumas capturas de tela. Era pior do que eu imaginava. Não eram apenas os comentários sobre minha casa. Havia mensagens ridicularizando meus empregos, minha vida amorosa, minhas escolhas. Piadas sobre eu ser a solteirona da família, apostas sobre quando eu ia quebrar a cara com a independência. Por que você está me mostrando isso? Perguntei, sentindo uma raiva familiar subindo pela garganta. Porque eu era parte disso, ela admitiu, as lágrimas começando a descer. E porque depois que vi o que aconteceu com você, depois que li seu livro, eu percebi que nós fomos cruéis. Continuou folheando o celular, me mostrando mais evidências da toxicidade que eu havia suspeitado, mas nunca visto de forma tão explícita. Tem coisas aqui que vão te deixar muito magoada, ela avisou. Mas achei que você tinha o direito de saber. Passei a próxima hora vendo anos de conversas onde eu era o alvo constante. Não apenas negligência ou descaso, era desprezo ativo. Eles realmente torciam contra mim, faziam piadas sobre meus fracassos, minimizavam minhas conquistas. A mensagem que mais me doeu foi de minha própria mãe, enviada 2 anos atrás. A Laura acha que é melhor que todos nós porque não precisa de ninguém. Deixa ela se virar sozinha mesmo. Por que você guardou tudo isso? Perguntei a Luciana. Por quê? Eu sempre achei que estava errado, mas não tinha coragem de falar. E depois, quando vi como você reagiu, como você se posicionou, eu quis ter evidências caso precisasse. Evidências para quê? Para isso, ela disse, apontando para o celular. Para te dar a chance de decidir o que fazer com a verdade. Voltei para casa naquela noite com uma tempestade de emoções. Por um lado, estava feliz com o sucesso do lançamento, com a presença da família, com os sinais de mudança genuína que havia observado nos últimos meses. Por outro, estava devastada pela extensão da crueldade que havia sido escondida de mim por anos. Durante os dias seguintes, não consegui parar de pensar nas mensagens. Elas explicavam tanta coisa, porque sempre me sentia como uma estranha na família, porque minhas conquistas nunca eram celebradas, porque havia sempre uma desculpa para não me apoiarem. Mas também me fizeram questionar se a mudança que eu estava vendo era genuína ou apenas performática, motivada pelo constrangimento público que minha história havia causado. Uma semana após o lançamento, minha editora me ligou com uma proposta inesperada. Laura, o livro está indo muito bem. Estamos pensando numa segunda edição mais completa. Você teria interesse em incluir mais material? Talvez evidências concretas dos padrões que você descreve? Era como se o universo estivesse me oferecendo uma escolha. Eu poderia incluir os prints que Luciana me havia dado. Poderia expor completamente o nível de toxicidade que havia sofrido. Seria uma vingança perfeita, documentada e irrefutável. Ou poderia escolher um caminho diferente. Marquei um jantar com minha família no final daquela semana. Disse que tinha algo importante para discutir. Todos apareceram, meus pais, meus irmãos, até alguns tios e primos. Era a primeira vez em anos que nos reuníamos voluntariamente sem ocasião obrigatória. Durante o jantar, coloquei o celular na mesa com as capturas de tela abertas. Eu queria compartilhar algo com vocês, comecei. Recentemente descobri que existia um grupo de WhatsApp da família onde eu não estava incluída. E nesse grupo, durante anos, vocês fizeram comentários sobre mim que foram muito dolorosos de ler. O silêncio foi instantâneo e pesado. Várias pessoas olharam para baixo, outras trocaram olhares desconfortáveis. Eu tenho todas as evidências aqui, continuei, tocando na tela do celular. Anos de conversas. Comentários sobre minha vida, piadas sobre minhas escolhas, apostas sobre quando eu ia fracassar. Minha mãe ficou pálida. Filha, não, deixe eu terminar. Eu descobri isso uma semana atrás. E desde então tenho pensado sobre o que fazer com essa informação. Mostrei alguns dos prints menos agressivos, o suficiente para eles entenderem a extensão do que eu havia descoberto, mas não o suficiente para humilhá-los completamente. A primeira reação que tive foi de raiva. Vontade de expor tudo publicamente, de mostrar para o mundo inteiro o tipo de família que vocês realmente eram por trás das aparências. Várias pessoas estavam chorando agora. Carolina escondeu o rosto nas mãos. Mas então eu percebi algo. Eu não quero mais ser a pessoa que carrega veneno.
Não quero mais ser definida pela crueldade de vocês ou pela minha reação a ela. Peguei o celular e, na frente de todos, deletei as fotos. Estou deletando essas evidências porque escolho acreditar que as mudanças que tenho visto nos últimos meses são genuínas. Escolho acreditar que vocês realmente aprenderam algo com tudo que aconteceu. O silêncio agora era diferente. Era pesado, mas não hostil. Mas quero deixar claro uma coisa: esta é a última vez que vou escolher proteger vocês das consequências de suas ações. Se eu descobrir que voltaram aos velhos padrões, se perceberem que essa mudança foi apenas para salvar as aparências, não haverá segunda chance. Meu pai foi o primeiro a falar, a voz embargada. Filha, nós não temos como nos desculpar pelo que fizemos. Não temos justificativa. Não tem mesmo, concordei. Mas tem a oportunidade de fazer diferente daqui para frente. Minha mãe se levantou da cadeira e veio me abraçar, chorando. Obrigada por nos dar essa chance. Obrigada por ser melhor pessoa do que nós merecemos. Eu não estou sendo melhor pessoa por vocês, respondi, correspondendo ao abraço. Estou sendo melhor pessoa por mim. Nos meses que se seguiram, observei minha família com atenção renovada. Não uma atenção ansiosa, esperando ser decepcionada, mas uma atenção consciente, avaliando se as mudanças eram superficiais ou profundas. E foram profundas. Minha mãe não apenas manteve as ligações semanais, ela começou a me consultar sobre decisões importantes da família. Carolina me incluiu no grupo das mães da escola das filhas, me apresentou às amigas como minha irmã, a escritora. Ricardo começou a me pedir conselhos sobre investimentos, reconhecendo pela primeira vez minha competência financeira. Mais importante, eles começaram a me defender quando outros membros da família extensa faziam comentários inapropriados. Vi minha mãe confrontar uma tia que sugeriu que eu estava ficando velha para achar marido. Ouvi Carolina corrigir um primo que disse que mulher solteira com casa própria assusta homem. A família que havia me sabotado por anos estava agora me protegendo. 1 ano e meio após aquele jantar confrontativo, recebi um convite inesperado. Minha prima distante estava se casando e queria que eu fizesse a cerimônia, não como convidada, mas como celebrante. Sua história me inspirou a estudar sobre relacionamentos saudáveis, ela explicou. Quero que alguém que entende de amor verdadeiro conduza minha cerimônia. No dia do casamento, enquanto falava sobre comprometimento, respeito e reciprocidade para um casal que se olhava com adoração genuína, percebi que havia chegado a um lugar que nunca imaginei possível, um lugar onde minha dor se transformou em sabedoria, onde minha experiência se tornou dádiva para outros. Durante a festa, observei minha família interagindo comigo de forma natural. Orgulhosa. Não havia mais aquela tensão subjacente, aquela sensação de que eu estava sendo tolerada. Eu estava sendo celebrada. Mais tarde naquela noite, já em casa, sentei na minha varanda com uma taça de vinho e olhei para as estrelas. A casa que havia comprado sozinha, que celebrei sozinha, que me custou tanto para conquistar, estava agora cheia de memórias boas. Jantares com amigos, visitas da família reformada, noites de escrita tranquila. Peguei meu celular e escrevi uma postagem final sobre aquela jornada. Há 2 anos, comprei minha casa dos sonhos e ninguém da minha família apareceu para celebrar comigo. Hoje essa mesma família me escolheu para celebrar momentos importantes na vida deles. Não porque eu mudei quem sou para agradá-los, mas porque eles aprenderam a me valorizar por quem sempre fui. Às vezes, para ensinar as pessoas como nos amar, precisamos primeiro mostrar como é viver sem esse amor. Às vezes, a maior vingança não é destruir quem nos machucou, mas dar a eles a chance de se tornarem pessoas melhores. E às vezes, quando finalmente paramos de implorar por migalhas, descobrimos que merecíamos o banquete completo o tempo todo. Para quem está passando por algo similar, não tenham medo de estabelecer limites. Não tenham medo de se valorizar. E não tenham medo de dar uma segunda chance para quem realmente mudou, mas apenas depois que provaram que mudaram. Vocês merecem ser amados da forma como amam. Vocês merecem ser celebrados. E se alguém na vida de vocês não consegue fazer isso, o problema não são vocês. O problema nunca foram vocês. Postei a mensagem e desliguei o telefone. Amanhã haveria mais comentários, mais mensagens, mais pessoas compartilhando suas histórias. Mas naquela noite, eu simplesmente queria ficar em silêncio na minha casa, na vida que havia construído com minhas próprias mãos. Cercada não apenas pelas paredes que havia pintado, mas pelo amor que havia aprendido a exigir e a receber. A vingança havia sido deixar que eles se tornassem dignos de mim novamente. E descobrir que eu sempre fui digna de ser amada com ou sem eles.